Bom dia, irmãos. Paz a todos. O irmão falou de beleza e pior que a gente vai ter que subir com a feiura mesmo, né, irmão? Ninguém vai ser transformado vai ser a mesma feiura. Só o corpo vai ser glorioso, né? Quem tiver a sua feiura vai subir com ela mesmo, não tem jeito. Eu, sem mais delongas, abra suas Bíblias em Mateus 4,17. Cadê o Enzo para ficar ali para me ajudar ali? Mateus, tem alguém ali? Ah, tá ali. O Enzo estava escondido, tava te vendo, Enzo? Mateus 4, versículo 17. Louvado seja Deus. É um prazer, com certeza é uma alegria para nós poder assim falar um pouco da palavra do Senhor, né? E a gente fica assim alegre, né, irmãos? Porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande, né? Trazer a ministração da palavra, falar de Jesus, né? Aonde muitos, né, quando vão falar, falam de outras doutrinas, falam coisas diferentes daquilo que o Senhor ensinou, né? Sem a preocupação de que um dia darão conta daquilo que falaram, né? Mas para nós é um prazer, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Diz assim, já oramos, né? O irmão, o nosso pastor já deu aqui, o missionário já deu aqui a oração, então vamos prosseguir com a leitura da palavra. Diz assim a palavra, todos acharam, irmãos? Como é que fala mesmo, irmão? Escola de líder? Isso aí. Desde então, começou a Jesus pregar e dizer, tá bem ali, ó. Arrependam-se. Volta lá. Desde então, começou a pregar e dizer, arrependam-se, vós, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Só até aí, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não vou ser bem direto, né? A gente poder fazer o horário certinho. E nós vemos aqui Jesus fazendo uma pregação, irmão, que João Batista já pregava sobre isso. Arrependam-se, arrependei-vos, né? Arrependimento, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de coração. Então, Jesus não veio com uma teologia complicada, Jesus não veio com uma teologia difícil, Jesus não veio com uma palavra que as pessoas não pudessem entender. Ele falou, arrependam-se. O evangelho é isso, irmão, é arrependimento, é mudança. Se não houver mudança, não é evangelho. O evangelho muda as pessoas. Então, eu espero, eu não sei se vai ser uma palavra que para você ficar tão entusiasmado, mas foi aquilo que Deus colocou em meu coração. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que Jesus, ele começa a falar sobre arrependimento. Aí eu refletindo, né, nessa palavra, comecei a meditar, refletindo na palavra de Deus, pensando naquilo que poderíamos falar nessa manhã. E várias coisas veio ao meu coração, o Espírito Santo falou comigo. E aí eu fiquei pensando, e aí veio uma palavra assim engraçada. Jesus, ele falou isso, e vamos dizer que ele lançou essa rede, que logo depois, se nós continuarmos lendo os versículos, o Senhor coloca essa incumbência nas mãos dos discípulos também, lançar essa rede. A rede do arrependimento, né? O nylon de Jesus era forjado do arrependimento. Arrependei-vos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, Jesus poderia ter usado outra expressão para essa rede, né? Outra coisa, mas ele falou sobre arrependimento. E Jesus poderia ter usado também outra forma de pescar. Poderia ter usado, quem sabe o quê? Uma linha, um anzol, né? Lá, um material diferente.
Só que eu andei pesquisando, irmãos, e aí eu cheguei aqui a algumas conclusões. Porque um pescador que conhece o mar, né, que é experiente, ele primeiro o que é que ele vai fazer? Ele conhece os peixes que ele vai pescar. Por isso que ele usa um anzol diferente, né? Ele usa um tipo de isca diferente. Ele usa isso aí para pescar. Primeiro ele vai escolher o anzol e a isca para pescar um determinado tipo de peixe, né? E o segundo ponto, saber as características do lugar que ele vai pescar, né? Às vezes você vai pescar e você vai falar assim, ó, vou ali para uma praia e tal, porque ali tem espada, porque ali tem peixe tal. Só que Jesus, irmão, ele não usou esse método. Ele não usou um anzol e um determinado tipo de isca. Ele usou uma rede. E na rede vem todo tipo de peixe. Imagina, Jesus colocou uma igreja onde tem todo tipo de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que nos compreendem quando falamos e outros que não nos compreendem. Pessoas que nos entendem e outras que não nos entendem. Pessoas que falam aquilo que querem, mas não querem ouvir. Irmão, Jesus usou a rede. Essa rede, ela pesca todo tipo de peixe. Eu não consigo falar sem ser do jeito que eu sou, né? Eu sou assim, não tem jeito. Já Jesus me muda, mas não é Jesus. Me trouxe assim, né? Me tirou do pecado, irmão. Me tirou da maldade. Me tirou daquilo que eu fazia de errado. Mas Ele me ama do jeito que eu sou. Só não quer o pecado em mim. Louvado seja Deus. E nessa rede, irmão, vem o baiacu. Né, irmão? Nessa rede vem o peixe-espada, né? E como ele fala de rede, fala de pessoas. Vem aquele irmão que você trisca nele, ele incha, né? É o baiacu. Vem aquele irmão que você fala uma coisa para ele, já está com a espada na mão. Mas não é a espada do evangelho não, tá, irmão? É igual Pedro, que no momento certo que andava com Jesus, vendo todo tipo de coisa, mas ele puxou a faquinha dele ali. Ele estava com Jesus, mas a faquinha dele estava lá. Né, irmãos? Então vem todo tipo de peixe. Vem todo tipo de pessoas. Vem todo tipo de pessoas. Só que, às vezes, nós queremos tirar essas pessoas. Nós queremos tirar os peixes. Nós queremos fazer como os pescadores fazem. Escolher, né? Eu quero escolher esse aqui. Se fôssemos pescadores diferentes daquilo que Jesus falou, nós faríamos o quê? Nós escolheríamos os peixes. Às vezes somos assim, irmão. Escolhemos, né? Eu quero andar com esse, eu quero falar com esse. Mas nós estamos na rede de Cristo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode tirar. No dia do Senhor. Só Ele vai fazer isso. Não é você que tem que fazer. É Deus que tem que fazer. É Deus que vai fazer. Então, sabe o que você tem que fazer? Uma coisa interessante que é difícil para muita gente. É difícil até para mim, irmão. É difícil para todos nós. Abra lá Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Aí, ó. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Louvado seja Deus. Essa palavra, irmão, é uma palavra difícil. Suportar. Às vezes, irmão, mais do que amar, o mais difícil ainda é suportar. Suportar, sabe por quê, irmãos? Porque você olha para o outro. Agora pense em você. O outro também tem que te suportar. Com seus defeitos, com suas falhas. Então, quando falamos de convívio, falamos da rede de Cristo, ali tem todo tipo de peixe. Mas também
temos nós, que também as pessoas têm que nos suportar. Então, como é que fazer isso? É viver a nova natureza do Evangelho. Por isso que eu falei lá, ó, o Evangelho é o quê? Arrependimento. Quem sentiu esse arrependimento, ele faz o quê? Ele muda. Ele muda. Ele muda porque sabe que outras pessoas vão ter que suportar ele também. Então a mudança tem que ser... Às vezes esperamos a mudança do outro. Como Jesus falou, né? Você tira o argueiro do olho do teu irmão, mas não tira a trave do teu olho, não tira o tronco. Então, a gente tem que entender que nós temos que suportar, mas também somos suportados por alguém. Então, temos que viver esse Evangelho. Porque quem recebeu o Evangelho de Cristo, do arrependimento, ele é transformado por ele. Ele é mudado por ele. Ele vive uma nova natureza, a natureza de Cristo. Amém? Eu sei que essa palavra é complicada, irmão. Louvado seja Deus. Olha só, veja só o exemplo. Judas, quando ele andou com Jesus, Jesus não expulsou Judas. Jesus não tirou Judas do meio deles. Ele andou junto com eles. Viu os milagres. Foi Judas mesmo que se tirou. Então não temos que nos preocupar com essas coisas, irmão. Nós temos que conviver. Conviver e nos suportar. Para que um dia, ou naquele dia, quem fará isso é o Senhor. Então, às vezes, nós ficamos muito angustiados, muito chateados com as pessoas, mas é nossa responsabilidade suportar. Porque um dia o Senhor vai fazer isso. Um dia Ele vai pegar essa rede, vai colocar esses peixes num local determinado e vai separar um por um. Louvado seja Deus. Vai separar um por um. Vai tirar o peixe bom, vai tirar aquele peixe que está muito pequenininho. É Ele que vai fazer, não somos nós. O nosso trabalho aqui, no reino de Deus, na obra de Deus, é suportar. É amar. E perdoar como Cristo nos perdoou. Porque aquele que não perdoa, não recebe também o perdão. Aquele que não se arrepende, não é digno de que o Senhor use de misericórdia com ele. Então precisamos entender que precisamos perdoar e nos suportar muitas das vezes. Às vezes é difícil amar, né, irmão? Às vezes é difícil. Mas o Senhor não nos amou? Ele não nos perdoou? Enquanto não éramos pecadores, Ele não olhou para os nossos defeitos e nos aceitou assim? Morreu sem ter a certeza de que nós estaríamos aqui hoje. Faça isso também. Viva isso também. Porque é fácil conviver quando nós recebemos algo em troca. E quando não recebemos nada? E quando não temos nada? Então vamos ter que viver esse Evangelho. O Evangelho do arrependimento, da mudança, da compreensão, do entendimento. Porque esse é o Evangelho de Cristo. Ali os discípulos tiveram muita dificuldade com relação a isso. Eu acredito que quando Jesus chamou Mateus, por exemplo, os discípulos devem ter ficado assim, mas ele é cobrador de impostos. E era um cobrador de impostos, na época, era um grande inimigo do povo judeu. Porque trabalhava contra o povo. Ia de contra aquilo que o povo prezava. Era um traidor para eles. Mas eles tiveram que conviver com ele e saber que Cristo perdoou ele. Cristo mudou a vida dele. Louvado seja Deus. Porque queremos o perdão, mas para isso temos que perdoar. Temos que entender que o outro também é uma parcela da vontade de Deus, porque Cristo também morreu por ele. Não foi só por nós.
morreu pelo outro também. Às vezes é aquela pessoa que a gente não se dá muito bem, mas Cristo morreu por ela também. Olha, ontem, até falei pra minha esposa, um rapaz sentou lá na frente do ônibus lá. O homem tava, meu irmão, num cheiro tremendo, cheiro não, fedor, né? E ele ainda me deu um calote, chegou lá no ponto final, desceu e saiu correndo, tu acredita não? Eu tive que suportar essa catinha da viagem todinha. E aí eu fiquei assim pensando, Senhor, mas tu morreu por um infeliz desse? Será? Pior que morreu. Morreu por ele também. Eu tive que suportar. E essa palavra, eu acho que tanto escolher essa palavra suportar, que Jesus falou, peraí, tu vai suportar um fedorzinho hoje, para ver o que é suportar. E foi brabo, irmão. Foi difícil. Suportar quando você não é compreendido é difícil. Agora vamos inverter. E quando você também não se é apto a ser compreendido, quando a pessoa também não consegue te suportar, é complicado, né, irmão? Quando nós falamos do outro é fácil. E quando falamos de nós? E quando a moeda vira pra gente, como é que fica na situação? Aí eu falei para vocês que Jesus, ele que vai fazer isso. Abre aí, Enzo, Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Olha aí, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono de sua glória. Pode passar. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará um dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. É ele que vai fazer isso. Por enquanto, irmão, todo mundo junto, suportando uns aos outros. Eu não posso fazer essa separação. Eu não sou digno disso. Até porque naquele dia, irmão, teremos grandes surpresas. O que Jesus falou? Senhor, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, no teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então não somos nós, irmão. É o Senhor. O nosso papel aqui é amar, suportar e conviver. Porque somos... Olha como é que... aquilo que Cristo fez é tão bonito, irmão. Tão bonito, que juntou pessoas tão diferentes em um só lugar. Aqui pode entrar o judeu, pode entrar o árabe, pode entrar o muçulmano, pode entrar quem for. Ele vai sentar aqui e se ele estiver nesse arrependimento, nessa rede, ele vai dar glória de Deus junto com você. Louvado seja Deus. Eu gosto de comer baião de dois, mas fulano não gosta. Eu gosto de andar de bicicleta, mas fulano não gosta. Mas convivemos todos no mesmo corpo, fazendo cada um a sua função. Eu vou suportar o irmão que come baião de dois, né? Eu vou suportar o irmão que não gosta do que eu gosto, porque isso é a rede de Cristo. Por isso que ele não usou anzol, nem usou nenhum tipo de artifício para pegar um tipo de peixe só. Não, eu vou fazer o seguinte, eu quero só a pescada amarela. Eu não quero aquele baiacuzinho, eu não quero aquele baguezinho que tem uns porãozinhos, eu não quero ele. Não, Jesus quer todo mundo numa rede só. Aí ele vai separar, não somos nós. Porque afinal somos peixes também, né, irmão? Pescado por ele. Cheio de defeitos, cheio de falha. Mas estamos aqui porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus 13, 47. Por favor. Mateus 13, 47. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igualmente o reino dos céus, semelhante a uma rede lançada ao mar, o qual apanha toda a qualidade de peixe. Olha o que eu falei, irmão. Continua. E estando cheia, puxando para a praia, sentam-se e apanham para o cesto. Os bons e os ruins lançam fora. Louvado seja Deus. Olha aí, irmão. Apanham toda a qualidade de pessoas. Toda a qualidade, irmão. Pessoas boas e às vezes pessoas ruins.
mas apanham todas, em uma rede só. Agora vamos analisar que tipo de peixe nós somos, né, irmão? Que às vezes, no momento, estamos sendo peixes bons para nós. Para nós somos peixes bons. Em nossa mente, somos peixes bons. Mas será que somos bons aos olhos do Senhor? Será que somos bons à vista dos nossos irmãos? Às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho que, tô nem aí para quem pensa de mim. Mas Jesus pensou nisso, irmão. O que é que ele disse lá no Evangelho? Ele falou assim, ó: o que é que os homens dizem que eu sou? O que é que os homens dizem que eu sou? Jesus tinha essa preocupação. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se as pessoas falam bem de você, glória a Deus. Mas temos que prestar o que estão falando de nós. E se estiverem falando: esse irmão aí é meio estranho, esse irmão aí não é boa gente não. Está entendendo, irmão? Então, olhamos para nós como peixes que Jesus pescou, para que possamos suportar o nosso irmão. Porque se não olharmos para nós, irmão, não vamos conseguir suportar o outro. Porque não vamos ver o nosso defeito. E vamos só julgar. E só quem pode fazer isso é o Senhor. Só Ele pode fazer. Então suporte. Viva uma vida de transformação. Entre no arrependimento de Cristo. Louvado seja Deus. Faça a vontade de Deus. Eu vou botar aqui 3 tópicos, vou terminar já. Só para encerrar. Louvado seja Deus. Primeiro, nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Louvado seja Deus. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mentalidade. Não vos conformeis com este mundo. Mude a sua forma de pensar, para mudar a sua forma de agir. Mude a sua forma de pensar. Eu faço sempre isso para mim. Flávio, você tem que mudar sempre a sua forma de pensar. Nunca pensar como o mundo. O mundo pensa o quê? Fulano fez isso. É morte para ele. Nós somos diferentes. O que Jesus falou? Se a nossa justiça não exceder, não for maior do que dos fariseus, que serve? Mude o seu coração. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Louvado seja Deus. E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentre de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Glória a Deus. Mudança de coração. Coração duro, né, irmão? Às vezes é difícil, né, irmão? Perdoar, né? Às vezes é difícil suportar, né, irmão? Mas se não tiver isso, não adianta. Não adianta. Foi a duras penas que os discípulos aprenderam isso. Uma mudança de coração. Para tirar o coração duro e transformar um coração de carne. Louvado seja Deus. Olha, você é um peixe da rede, tá? Isso é para nós. Mudança de curso de vida. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Mudança de vida. As coisas velhas. Eu era difícil de perdoar, irmão. Antigamente. Às vezes eu ficava pensando numa coisa. Isso até para minha vida mesmo. Das situações que eu já passei.
Mas o Espírito Santo sempre falou no meu coração: você precisa perdoar. Você precisa esquecer. Se você não perdoar, irmão, se você não tiver uma mudança, se você não deixar o que ficou para trás, você nunca vai conseguir chegar no alto. Deixar para trás. Olha, para os discípulos deve ter sido difícil, hein? Quando Jesus falou assim: você vai ter que amar os romanos. E aí agora? Como é que fica o negócio? E agora? Como é que eu faço? Difícil, né, irmão? Mas se não houver isso, não entraremos no reino dos céus. Não viveremos essa nova natureza. Não encontraremos a verdadeira paz se não houver mudança. A rede de Cristo, ela é muito boa, mas não esqueça, ela traz vários tipos de peixe. E você é um deles. Será que tu é o baiacu? Será que tu é a espada? Será que tu é o bague? Quem que tu é? Se eu era o baiacu, hoje eu vou ser uma pescada amarela boa demais. Louvado seja Deus. Né, irmão? Complicado, né? Suportar. Até para Jesus foi difícil, irmão. Sabia disso? Por isso que ele falou. Por isso que foi enfatizado. Olha lá, para a gente terminar. Mateus 17, 17. Louvado seja Deus. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Traz-os aqui, né? Se você continuar a leitura, há uma cura que eles não conseguiram realizar. Então, Jesus respondeu: até quando estarei convosco? Tem uma versão que fala assim: até quando eu vou suportar vocês? Até Jesus foi difícil, né, irmão? Toda aquela incredulidade, toda aquela falta de fé. Até na lição que nós estudamos, né? Quando falou assim: vocês ainda não têm fé, não é possível. Irmão, fala-se de perdão todo dia. Fala-se de arrependimento todo dia na igreja. Fala-se de mudança todo dia, porque a gente não muda. Se não houver mudança, não veremos o Senhor. Se não sabemos que estamos numa rede, e nessa rede tem todo tipo de peixe, não veremos o Senhor. Não veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos aqui, irmãos. Estamos juntos. E aqui tem todo tipo de gente. Todo tipo de pessoa pensa diferente um do outro. Eu mesmo penso diferente de vocês. Mas nós nos amamos. Porque somos a família de Cristo. Porque estamos pescados. Fomos atraídos não com anzol, com um tipo de isca. O Wagner foi atraído por um tipo de isca. O irmão Antônio com outro. Não, fomos uma rede só, a rede de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E estamos aqui, convivendo, todos nós juntos. E um dia, eu creio, moraremos no céu. Juntos? Juntos. Eu com a minha feiura e você com essa beleza. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Eu quero agradecer de coração. Eu falo aos irmãos, eu não sou pregador, irmão. Afinal, todos nós somos, né? Porque Jesus falou: ide pregar o evangelho, né? Mas eu espero que o Senhor tenha falado do seu coração. Eu sinto, né, que não foi uma palavra para você chorar, né? Para você pular, para andar ou correr. Mas que o Senhor possa fazer cada dia mais a obra na tua vida, na minha vida, nos transformando, né? Fazendo sentir o arrependimento de Cristo, vendo uma nova natureza. E dizer que eu amo vocês de coração. Amém, irmãos? E eu espero que vocês também possam me suportar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus.